Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? Para mim é um motivo de muita alegria estar justamente com os irmãos. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Josias Gomes, e todo o colegiado de pastores e essa linda igreja. Meus queridos irmãos, sem perca de tempo, nós vamos estar lendo aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Nós vamos estar lendo 2 versículos em 2 capítulos diferentes. Capítulo 1 e o versículo de número 12. Convido para a igreja a permanecer com a Bíblia aberta, como já dizia Santo Agostinho e João Calvino, quando a Bíblia fala, Deus fala. Capítulo 1 e o versículo de número 12. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Nós vamos para o capítulo 15 e o versículo de número 20. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e vestiram-o com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. Meus queridos irmãos, neste momento, a minha oração a Deus, antes de vir sabendo que ia ministrar, é que Deus me desse sabedoria e ciência para poder levar essa mensagem não apenas à sua mente, mas no profundo da sua alma, e você viesse entender qual foi o propósito de Cristo para nos trazer a nossa redenção. E eu gostaria que você dobrasse sua atenção, que hoje nós vamos falar sobre a cruz do Rei. A cruz do Rei. O Dr. Steve Lawson, ele já dizia que a cruz, ou melhor dizendo, a cruz no século I seria o que é hoje a cadeira elétrica. A cruz do século I seria o que é hoje a câmara de gás. A cruz seria hoje o que é exatamente uma injeção letal. Era a pena de morte aplicada no século I. Era a questão da morte de cruz. E o Evangelho de Marcos, ele vai traçar essa grande importância para que nós venhamos compreender qual é o real propósito deste Evangelho. E nós perguntamos, quem foi Marcos? Quem pode lhe responder seriam, e nós temos uma resposta muito relevante e necessária, a respeito de um homem do ano 60 a 130 depois de Cristo, que é chamado Papias. Ele sim conheceu ali João, o apóstolo, e certamente ele vai trazer aqui uma resposta com relação a quem é Marcos, a respeito do evangelho, do seu evangelho. E Papias, ele vai dizer que aqui Marcos, ele era o tradutor de Pedro. Quando Pedro ele estava pregando em Roma, Marcos estava registrando. Ou seja, a fonte de Marcos para registrar seu documento foi o apóstolo Pedro. Quando você lê o Evangelho de Marcos, você vai perceber que nas principais cenas deste Evangelho, ali com Jesus, Pedro vai estar presente e ele sempre vai ser citado. É porque ali Pedro sempre estava acompanhando o ministério do mestre. E o que é muito fascinante é quando você vai ver ele relatando a respeito disso. E nós entendemos que o Evangelho de Marcos, ele foi fonte para outros documentos. O Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus. Você se pergunta, e por que o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus é mais extenso do que o Evangelho de Marcos? É porque Mateus e Lucas, ele usou outros documentos conhecidos como fonte que no alemão é Quelle, que significa fonte, outros documentos, aonde eles vieram registrar esse documento, que é o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. E Marcos, ele vai trazer uma mensagem muito interessante,
interessante. A sua mensagem vai ser abrupta, a sua mensagem vai ser corrida. A sua mensagem, quando você lê o Evangelho de Marcos, do capítulo 1 até o capítulo 16, é uma leitura que vai te tirar o fôlego, porque você vai ver Jesus sempre em ação. Jesus tem mais ação de Jesus do que palavra de Jesus. Jesus, ele vem para curar os enfermos, para dominar a tempestade, para fazer milagres e prodígios, para que o povo venha entender que ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o que é muito fascinante é que a passagem vai nos declarar, mostrando de uma maneira muito linda, que ele vai dividir o seu evangelho em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 8, vai descrever ele como um rei, dominador e governador sobre todas as coisas. Quando você lê do capítulo 9 ao capítulo 16, você vai vendo Jesus caminhando para a cruz. É o rei que não quer o trono de Jerusalém, mas é um rei que quer ir exatamente para a cruz. Ele não quer simplesmente a coroa de ouro exigida pelos judeus, mas ele quer a coroa de espinho. Por quê? Porque ele veio trazer a redenção da tua alma, para que vá arrancar do pecado e te dar o direito da vida eterna. E aqui, meus queridos, nós vamos entender que este evangelho, ele vai mostrar a partir do capítulo 1, você leia comigo, que está dizendo da seguinte maneira: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Observem, Marcos já inicia o seu evangelho dizendo que Jesus já é rei. Mas aonde está isso? Quando ele usa a expressão Jesus Christos, que seria a expressão Christos, que vem do termo Messias, que significa ungido. Ou seja, todos os grandes profetas, eles vinham e ungiam, como foi ver Elias, ele foi ungir o rei da Síria, como simplesmente Samuel ungiu Saul e ungiu também Davi. Vinha o azeite sobre a cabeça deles. Como já dizia Jason Maia, sempre vai estar em associação profeta e reis, reis e profetas, porque eram os profetas que derramavam a unção para estabelecer o rei dentro da nação de Israel. Mas quando você observa que Jesus, ele vem para ser rei, mas o que é interessante é que Jesus não veio trazer um reino na terra, ele não veio trazer um reino visível, ele veio trazer um reino invisível. E que reino é esse? Ele veio reinar nos corações dos homens. Ele veio, não foi se assentar no trono de Israel, mas ele colocou um trono no teu coração, e ele te domina e ele te governa. Você está aqui nesta noite não é pela tua força, é porque Jesus reina dentro da tua alma. E só quem tem Jesus como rei, levante sua voz para os céus e dê glória para Jesus. Este reino aí no teu coração, este reino, esse trono de Cristo no teu coração hoje, é a ponte, é o caminho, é o meio. Para quê? Para você reinar com ele na glória para sempre. É por isso que ele bateu no peito e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Caminho, verdade, vida. Jesus se resume nos 3 pilares da existência humana. Sem caminho não tem como seguir, sem verdade não tem como conhecer, e sem vida não tem como você viver. Ele é o caminho que te conduz ao Pai, ele é a verdade que te faz conhecer o Pai, e ele é a vida que te leva à presença eterna do Pai. Jesus vive. Só quem tem a esperança, só quem tem Jesus no coração. Quando Jesus reina no coração, a prostituição não reina. Quando Jesus reina no coração, o adultério não reina. Quando Jesus reina no coração, a fofoca não reina. Por quê? Disse Paulo: não sou eu que mais vivo, mas é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo que vive em mim. Jesus reina em você. Você é dominado por Cristo Jesus. Mas aqui o texto vai além. Marcos vai ser ousado. Por quê? Porque na mente dos judeus, o Messias não era Deus. Na mente dos judeus, o Messias era apenas um rei
que viria para estabelecer e libertar o seu povo dos inimigos e levantar a nação de Israel para ser a cabeça sobre todas as nações. Ele sonhava com um novo Davi, ele sonhava com um novo Salomão, mas só que Marcos vai dizer que esse Jesus não é apenas rei, ele também é Deus. Mas aonde está Marcos está dizendo isso? Quando ele diz, no princípio, no evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A ideia de filho está mostrando claramente aqui que ele é da mesma essência do Pai. Se Deus, ele é onipotente, pois o teu Jesus também é onipotente. Se o teu Deus, simplesmente o Pai, ele é onipresente, pois o teu Jesus também é onipresente. E houve luz. Agora o que é interessante, o que Marcos está dizendo com isso? É que Adão caiu e a terra voltou a ter trevamente, e o Espírito Santo veio sobre Jesus, e está dizendo em forma corpórea, dizendo: eu vou recriar todas as coisas, eu vou fazer um novo céu, uma nova terra, eu vou restaurar o homem caído do pecado e fazer ele uma nova criatura em Cristo Jesus, o Filho. Só quem está na luz, só quem tem vida, só quem tem a esperança da glória. Ah, meu Deus! O crente não tem a coisa mais linda do que nós sentir a presença do Espírito. Lembre-se que você vai cear nesta noite. Você era trevas, hoje você é luz em Cristo Jesus. Ele veio para o mundo, ele veio como luz, mas o mundo não quis. Ele mesmo bateu no peito: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Só quem tem a luz aí levanta a sua voz. Só quem tem luz aí adora. Só quem está sentindo, eu estou tremendo aqui, eu estou sentindo uma glória aqui. Oh, aleluia. Crente, 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 tu era trevas, você agora é luz. Você vai para o céu, crente. Há uma morada te esperando lá, rua de ouro. Você vai receber a ceia. É uma honra nós aqui nesta noite recebendo a ceia pelo nosso pastor presidente. É uma honra, é um homem de Deus. Mas naquele dia, quem vai te entregar é o Rei dos Reis, é o Rei dos Reis, é o Rei dos Reis. Você tem noção? Noção o que é a salvação? Irmãos, para nós finalizarmos, que a ceia vai ser celebrada, o texto diz da seguinte maneira, versículo de número 19. Olha o que diz a passagem, quando Jesus, melhor dizendo, versículo 12. E logo o Espírito conduziu Jesus para onde? Deserto. Para ser tentado por quem? Satanás. Você vai ver sempre os evangelhos comparando. Adão desobedeceu no jardim do Éden. Jesus obedeceu no jardim do Getsemane. Adão provou a morte ao comer o fruto no jardim do Éden. Ele morre espiritualmente. Quando a mulher vai olhar Jesus, ela confundiu Jesus com quem? Com um jardineiro, depois da ressurreição. Ou seja, enquanto Adão trouxe a morte no Éden, num jardim, Jesus também trouxe a vida em um jardim. Enquanto Adão pecou num jardim, Jesus também eu disse: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, meu Pai. Ou seja, ele cumpriu. No deserto é o quê? Adão não tinha motivo para comer do fruto, porque ele tinha fruta fresca para comer. Jesus estava no deserto e ele foi tentado por Satanás. E ele, ao ser tentado pelo diabo, a Bíblia nos diz que ele disse da seguinte maneira, que não iria transformar aquela pedra em pão, mas ele simplesmente segurou e obedeceu. Aqui Adão,
ele não tinha motivo para comer do fruto, ele tinha água fresca para ele beber. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, e ele foi fiel à palavra do seu pai. Enquanto Adão caiu, Jesus obedeceu. Enquanto Adão trouxe a desgraça, Jesus trouxe a graça. Enquanto Adão trouxe a morte, o teu Jesus te trouxe a vida, para você estar na presença dele. Quando Jesus, ele sai do deserto, já vou finalizar. Quando ele sai do deserto, ele vai para uma sinagoga. Ele vai fazer o quê? Pregar. Quando ele está pregando com o Espírito sobre ele, a Bíblia nos diz que quando ele prega numa eloquência poderosa, o povo se admira. Marcos capítulo 1, versículo 21 em diante. Esse daí prega com autoridade. Por que Marcos registrou isso? Porque Adão, no jardim do Éden, ele perdeu a autoridade que o pai lhe deu. Qual foi a autoridade? Vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. O que é a imagem e semelhança de Deus? Gênesis 1:26. Domínio, governo, pisar, dominar a criação. Foi o que o homem fez. Ao invés de ele dominar a criação, se deixou seduzir por uma serpente e caiu. A terra se voltou contra ele, com espinhos e com cardos. E para completar ainda mais, a terra de onde ele veio é para onde ele vai voltar. A terra e a criação agora está dominando o homem. Então Jesus agora, ele vai brigar por espaço. E que tipo de espaço? Ele veio para resgatar a autoridade que Adão perdeu. E como que ele veio fazer isso? Quando Jesus está aqui na sinagoga pregando e dizendo o seguinte: arrependei-vos, o povo olha e se admira e diz assim: tem autoridade. O inferno fica enfurecido e entra um homem endemoniado. Jesus olha para ele e diz, e o diabo olhou e disse assim: porventura tu vieste nos destruir antes do tempo? Jesus então repreende o diabo, e quando o diabo ele é repreendido, o povo grita e diz: esse homem tem autoridade sobre as trevas. Jesus começou a tomar: me dá a autoridade aqui que tu tomou de Eva, me dê a autoridade que tu tomou aqui de Adão. E ele começou a tomar. Jesus reúne 70 discípulos: vocês agora vão pregar. Eles pregam, volta para Jesus, e o povo diz assim: Jesus, o povo aí está dizendo, o demônio se sujeita ao teu nome. Jesus disse: olha, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu vi o diabo se precipitando. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Jesus vai para a cruz do Calvário, ele morre e ele ressuscita. Quando Jesus está na cruz, Paulo vai dizer: e ele fez o quê? Ele despojou os principados e potestades. Como que ele fez isso? É igual um rei. Quando ele vai para conquistar um reino, ele destrói um rei, arranca a armadura. O que foi que Jesus fez na cruz? Na cruz do Calvário, quando ele bradou: a dívida foi quitada, tudo está consumado. Ele estava arrancando as armaduras de Satanás, ele estava arrancando as patentes do diabo. E o que? Ele disse: agora é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. A autoridade agora está contigo, crente. Você é cheio de autoridade. A cruz, a cruz, a cruz e a cruz.